A paz do Senhor, meu querido irmão, evangelista Ricardo. A paz Amém? do Senhor, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos reencontrar, né? É verdade. Nessa oportunidade que o Senhor, rica, né? Essa rica oportunidade que o Senhor nos Verdade. concede de poder estar aqui, né? Nós juntos, né? Pregando a palavra do Senhor nosso Deus e abençoando o povo de Deus. Verdade. Poderia começar fazendo uma oração? Vamos orar, irmão. Vamos orar, Amém? então. Eterno e soberano Deus, uma vez mais, Senhor, nós entramos na Tua presença, reconhecendo, Senhor, a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua majestade, reconhecendo, Senhor, que nós não podemos, mas o Senhor pode. Reconhecendo, Senhor, que nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Reconhecendo a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, nós queremos lhe agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concedeu-nos de estarmos fazendo a Tua vontade, o Teu querer, pregando a Tua palavra. Que nesta noite pessoas sejam restauradas, curadas e o Teu nome venha a ser mais uma vez glorificado. Tudo isso para a glória, honra e louvor do nome precioso de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meu irmão. Então, que essa palavra venha edificar, né, muitas vidas, né? Pessoas aí estão precisando ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria de perguntar ao irmão qual é a igreja que o irmão está congregando. Irmão, eu sou evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui da Zona Sul, né, da 79, a nossa matriz, mas eu congrego, na verdade, em uma congregação que fica ali no Passo das Pedras, perto do shopping aqui de Gravataí. Então, a Assembleia de Deus Gravataí, então. A Assembleia de Deus de Gravataí. Amém, glórias a Deus. Então, o irmão fica à vontade para levar a palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus venha te usar agora. Amém? Amém. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pelo privilégio de, mais uma vez, estar cooperando na administração da palavra do Senhor. Quero agradecer também ao nosso irmão João, meu amigo, né, de tempos já, e Sim. nós conversávamos muito sobre as coisas do Senhor, as coisas de Deus, e o Senhor aprove a Deus nos dá esse privilégio, essa oportunidade de estarmos juntos nesta noite, trazendo uma palavra de Deus para os vossos corações. Eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, e o versículo, eu vou ler alguns versículos, do versículo de número 35 em diante, que tem como epígrafe ali, Jesus acalma uma tempestade. Amém, meu irmão? Amém, glória a Deus. Então tá, eu vou ler aqui, tá? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, e para o vento: cessa-te. E houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Linda palavra. Amém? Graças a Deus. Amém. Quando nós lemos o texto
segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, logo nós vamos perceber no comecinho do texto que ele vai dizer assim, e naquele dia. Ou seja, o capítulo 4 aconteceu muitas coisas naquele dia. E o evangelista, ele quer nos fazer nós refletir naquele dia. O que aconteceu naquele dia? E se nós folhearmos a Bíblia, logo nós vamos perceber que naquele dia Jesus ensinou, instruiu o povo e os discípulos através das parábolas. Parábolas, naquele tempo, era muito comum os mestres ensinar o povo através das parábolas, porque era um jeito deles instruir de maneira mais simples. As parábolas que Jesus falava, logo nós vamos perceber que eram simples, mas porém profundas. Nós vamos ver ali que antes desse episódio, antes desse grande milagre feito pelo Senhor, nós vamos ver que Jesus ensinou a parábola do semeador, e logo depois ele explica a parábola, depois ele ensina a parábola da candeia, depois ele vai ensinar a parábola do grão de mostarda. Logo nós percebemos que ele teve um dia exaustivo, um dia cansativo, pois não é fácil ficar o dia todo ensinando, né, e explicando, porque a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava o povo, e logo quando o povo saía, quando ele ia à parte com seus discípulos, ele, mais uma vez, ele ensinava e explicava com seus discípulos. Então, ele explicava 2 vezes a mesma parábola. Então, nós podemos perceber que foi um dia exaustivo, foi um dia cansativo. Jesus estava cansado e os discípulos também estavam cansados. E a Bíblia vai nos dizer que no final do dia, já sendo tarde, a Bíblia diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: passemos para outro lado, ou passemos para outra margem. Jesus vai falar num modo imperativo. O que é um modo imperativo? Ele vai dar tipo como se fosse uma ordem. Ele disse: passemos para o outro lado. E os discípulos, mesmo cansados, mesmo exaustos, cansados do dia que foi exaustivo, eles não retrucam, eles não cogitam, eles obedecem à voz do Senhor, entram no barco e começam a remar. O texto vai nos dizer que eles estão remando. E eles chegam na metade do caminho, um vento forte bate no barco, as ondas começam a bater e encher o barco. E eles se apavoram. Eles começam a se apavorar do momento, do que está acontecendo. E o Senhor está tranquilo. O Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor está na polpa do barco descansando, pois foi um dia exaustivo, um dia cansativo. E o Senhor está descansando. Por quê? Porque ele já tinha dito, ele já tinha dado a ordem. Ele já tinha dito: passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus, ele vai falar, ele vai ser enfático, dizendo, não, Jesus estava dizendo mais ou menos assim: não importa o que vai acontecer. Não importa se o vento vai bater ou se as águas vão entrar no nosso barco. Do outro lado nós vamos chegar. Os discípulos esquecem daquilo que Jesus falou no princípio. Jesus falou: passemos para outra margem. Jesus deu toda a teoria, né, antes de entrar no barco. Jesus deu todo o ensinamento. Daí, quando chega na tardinha, ele vai botar os discípulos para botar eles na prova. Ou seja, ele dá toda a teoria, depois ele quer que eles praticam. Porque o evangelho, eu vou começar a aplicar agora, João. Porque o evangelho do Senhor Jesus não é só teoria. O evangelho é prática diária. Jesus vai dar toda a teoria. Olha o texto, eu gosto de pegar a Bíblia. Olha o texto. O texto vai dizer assim, ó, Jesus ensina a todas as parábolas. Daí chega no final da tarde, no final do dia, ele vai requerer aquilo. Os mestres, como é que os professores fazem?
Os professores dão toda a teoria para o aluno e depois o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que os alunos praticam tudo aquilo que ele ensinou. Então, Jesus fez a mesma coisa. Ele dá toda a teoria, né, do grão de mostarda, ele dá toda a teoria das parábolas e chega na tardinha ele vai dizer, eu dei toda a teoria, agora nós vamos praticar tudo aquilo que eu ensinei. Só que quando eles chegam no meio do mar, quando eles começam a remar e chegam num certo local que as ondas começam a bater, eles se esquecem de tudo aquilo que Jesus ensinou. Eles esquecem tudo aquilo que Jesus falou lá no princípio. Eles esquecem que Jesus ele tinha dado uma ordem do modo imperativo. Ele estava dizendo, não importa o que vai acontecer. Do outro lado nós vamos chegar. Porque o que vai prevalecer, vou aplicar aqui, João, porque o que vai prevalecer na minha vida e na tua vida não são os intempéries da trajetória. Não são o mar revolto e nem o vento forte. O que vai prevalecer na minha e na tua vida é o que Jesus falou lá no princípio. Se Jesus falou que você vai passar, você vai passar. Se Jesus falou que vai ter dificuldades na tua caminhada, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi assim? Então, às vezes, o que acontece? Às vezes nós ficamos apavorados, como os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos não sabiam mais o que fazer. Os discípulos, ao ponto de acordar o Senhor. Senhor, o Senhor vai nos deixar padecer? Eles esquecem tudo aquilo que o Senhor já disse. E Jesus, irmãos, ele não é papagaio para estar repetindo. Jesus, ele já deu uma ordem. Jesus, ele já falou. E quando ele fala, irmão, sai da frente. Quando ele fala, ninguém pode impedir. Se ele disse que você vai passar, você vai passar. Ele disse, passemos para outra margem. Não importa o que vai acontecer. Para o outro lado nós vamos chegar. Não importa se o mar vai se revoltar ou se o vento forte vai bater. A ordem de Jesus é passar para outra margem. Talvez você o vento forte está batendo na tua casa. O mar revolto está na tua vida. O vento forte está batendo em você. Você não sabe mais o que fazer. Mas você tem uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é lá no princípio. Quando você aceitou Jesus, quem sabe Jesus disse, né, lá atrás, você vai passar. As adversidades vão chegar na tua vida. Não vai ser um mar de rosas. Não vai ser tão fácil. Mas eu vou te dar força, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar poder para você passar todas elas. E vai fazer o quê? E no final, você vai me glorificar. Porque eu sou o Senhor que falo, e quando eu falo, irmão, sai da frente. Quando Jesus fala, não tem demônio, não tem mar, não tem vento que possa impedir a voz do Senhor. Se ele disse que você vai passar, se ele disse que vai acontecer coisas difíceis, que vai ter obstáculos para você no meio na tua trajetória, fique tranquilo. Deus vai te dar força, Deus vai te dar poder e Deus vai te dar virtude para você ultrapassar esses obstáculos e chegar do outro lado.